Mil, começamos por Olá. onde? Já repercutimos aqui em Brasília, enfim, as campanhas que já gritaram e já acionaram aí a Justiça Eleitoral em relação ao discurso. Qual ponto você gostaria de destacar aqui da sua repercussão aí que você apurou? Também a gritaria, mas dos governos estrangeiros. Eles não podem ir ao TSE, não há nenhum mecanismo dessa forma, não há nada a ser feito. Mas o que houve hoje, e conversando com muitos diplomatas aqui em Genebra, na ONU em Genebra, mas também recebi muitas mensagens de Nova York, inclusive durante o próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro, de muitos embaixadores muito indignados com a situação. Por quê? Vamos tentar entender. É a abertura da Assembleia Geral da ONU. É a primeira Assembleia 100% presencial. Depois de 2 anos e tantos de pandemia, o ano passado foi presencial, mas só para alguns, só para quem não queria poderia fazer vídeo. Dessa vez, não, presencial. Todo mundo de volta, o cenário diplomático mundial restabelecido. E aí, a abertura é um discurso de campanha doméstica. Isso deixou muita gente irritado dos governos estrangeiros, porque justamente é um momento super delicado do cenário internacional. É um momento extremamente perigoso em termos ambientais, mas por conta da guerra, por conta de tantos outros temas que envolvem hoje o planeta. E aí, justamente, o primeiro discurso é para um público doméstico, numa situação absolutamente longe de vários dos países, e que, claro, frustrou muita gente no que se refere ao que seria a abertura. Então, foi visto como uma manipulação, um uso indevido justamente da tribuna da ONU para fazer um discurso com objetivos eleitoreiros. Então, isso gerou um mal-estar. O outro mal-estar que foi gerado, Adriana, Fábio, foi o fato de que, claro, com tanto que se sabe sobre o Brasil em relação à pandemia, né, os números absurdos de mortes, mas também toda a questão ambiental, os governos estrangeiros se sentiram feito de bobos, basicamente, quando um discurso ele basicamente ignora tudo isso e fala como se nós fôssemos o exemplo em meio ambiente, exemplo na pandemia, o que obviamente não é o caso. Então, até um dos diplomatas me dizia, o presidente de vocês acha que nós aqui somos o seu eleitorado, que estão ganhando voto? Obviamente, então, nada disso pegou bem, essa é a verdade. Quando falou de política externa, na verdade, de política internacional, foi para se explicar, e não foi para se inserir no mundo de uma forma com um protagonismo. Foi basicamente para se explicar. Então, foi um discurso, eu ouso dizer que para muitos, muito frustrante. Jamil, se fosse antes da invenção do celular e antes da invenção da internet, até Hum. poderia dar certo você citar como conquista do próprio governo a vacinação contra a Covid no Brasil, dizer que temos uma vacina, uma produção nacional, porque, enfim, as informações talvez não circulassem com tanta velocidade. É. Agora, ouvir o Bolsonaro falando do sucesso dele no combate à pandemia, quando a gente sabe da guerra interna, inclusive da guerra com o governo aqui de São Paulo, para que a Coronavac saísse, a gente sabe de todas as críticas que ele enfrenta, justamente por ter defendido cloroquina, por ter criticado vacina, falado que quem tomasse podia virar jacaré, poderia ter AIDS. Então, a gente sabe de todos os pontos polêmicos do presidente em relação à vacina, que ele, depois de 4 anos, agora nessa reta final da eleição, inclusive tentou fazer um acerto de contas, ele pedindo desculpas por algumas frases, mas o mundo todo sabe, né, desse cenário interno. Não existe mais um país que as questões internas não são sabidas mundialmente, ainda mais quando a pandemia era uma preocupação global. Exato, e com um país com 210 milhões de habitantes, né, não era qualquer país. Então você tem aí, obviamente, uma situação muito complicada. É curioso que você tenha dito isso, Adriano, porque justamente uma das agências, um dos departamentos da OMS, um dos funcionários, inclusive, me escreveu dizendo: olha, que bom que vocês são o país da imunização, que pena que não foi durante os primeiros meses da pandemia, quando o debate da vacina era muito intenso, e o presidente, basicamente brasileiro, contribuiu para a incerteza sobre a vacina.
contribuiu para as dúvidas em relação a tomar ou não tomar a vacina. A OMS lembra muito bem dessa fase da pandemia, porque foi uma fase chave, Adriana, foi justamente quando a vacina vai chegar e basicamente existe uma resistência que precisa ser superada. A esperança da OMS naquele momento era de que os governos dissessem: vamos, estamos aqui com vocês. E aí, quando você tem um presidente, a gente sabe muito bem, aliado de um outro certo presidente da América do Norte, que colocava em dúvida a eficácia da vacina e a segurança da vacina, a repercussão disso no mundo, não só no Brasil, foi muito prejudicial. Então, a OMS, claro, esses funcionários dizem: bom, que coisa, não? Como o mundo dá voltas. Agora, o presidente de vocês falando na abertura da Assembleia Geral da ONU que o Brasil foi sempre um país que adotou a vacinação como estratégia. Quem diria? Ou seja, ninguém engana ninguém, né, Adriana? Vamos combinar aqui. O Jamil, o presidente Bolsonaro falou também a respeito da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, manteve ali uma posição de certa neutralidade, mas eu destaquei um trecho aqui que achei importante e queria que você comentasse a repercussão. Vou abrir aspas para o presidente. Apoiamos todos os esforços para reduzir os impactos econômicos desta crise, mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas contrárias ao direito internacional. Fecha aspas. É uma posição que, na verdade, ele foi se explicar à comunidade internacional, porque existe uma pressão muito grande em relação não só ao Brasil, mas a alguns outros países, grandes economias, que não adotaram sanções e que são vistos como uma espécie de válvula de escape para a própria economia russa. Então, não só o Brasil, mas a China, a Índia e alguns outros. O que ele fez foi, basicamente, se explicar. Ele disse: olha, isso não vai funcionar, nós somos contrários às sanções. O problema dessa frase, inclusive falando com os europeus, é que, não dessa frase, mas desse trecho inteiro sobre a guerra, é que ele não condenou a invasão à Ucrânia. Ele disse que o Brasil toma uma postura de respeito ao direito internacional e que, basicamente, quer uma solução negociada. Muito bem, a gente pode até concluir que, ao dizer que a gente respeita o direito internacional, a gente está, ao mesmo tempo, inferindo que nós somos contrários à invasão. Ok, mas não dizer somos contrários à invasão também foi outro ponto que foi destacado, principalmente entre os diplomatas europeus, claro, os que estão ali na linha de frente, basicamente, da guerra, com uma certa preocupação, porque, afinal de contas, não houve uma condenação a algo que é, obviamente, um crime. Né? E aí fica aquela dúvida: nós somos de fato neutros ou temos uma posição que vai além dessa neutralidade? Se deixar, a gente tem assunto para muito mais tempo. Mas esse assunto, esse discurso, certamente vai repercutir pelos próximos dias. A gente vai voltar a falar. Só rapidamente, Jamil, algumas cadeiras vazias enquanto o presidente Bolsonaro discursava. Alguma coisa te chamou a atenção e na reação do público, dos ouvintes, ou todo mundo ficou com aquele silêncio, digamos, sepulcral? Olha, tem um aspecto que eu assisti os outros discursos também. Eu não gostaria de fazer uma medição de aplauso, porque eu acho que isso é praticamente impossível, mas não foi um discurso que foi aclamado, vamos dizer assim, pelo público presente. Tá? Não foi. Foi recebido com muita frieza. O presidente Bolsonaro tem uma imagem hoje extremamente desgastada no mundo. O funeral da rainha não contribuiu, e aí, claro, você junta essa imagem internacional já desgastada com um discurso fora de foco, porque foi isso, né? Foi fora de foco, pelo menos para a comunidade internacional, e aí, claro, a reação é fria, é de uma frieza. Eu acho que é isso que foi basicamente a marca dessa conclusão desse último. No fundo, um discurso, se for o último ano de mandato dele, é um discurso de uma despedida muito triste, né? Com uma certa irrelevância no cenário internacional.